Olá, aqui é a Tânia Mujica e este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, na qual eu divido com vocês os melhores e maiores aprendizados que eu tive me apresentando como estátua viva no centro de São Paulo. É muitos aprendizados que transformaram a minha vida radicalmente. Então, segue aqui mais aprendizados. Foram me apresentando durante muitas horas por dia que percebi que eu conseguiria tanto observar e me auto-observar ao mesmo tempo. E isso me deu, assim, uma, um aprendizado de me tornar, assim, um inspetor de mim mesmo. Descobrindo quantas coisas, quantos pensamentos repetitivos eu tinha ou padrões de comportamento também se apresentavam. Por exemplo, um outro aprendizado que eu tive foi perceber o quanto eu não me achava merecedora. Teve uma vez, num Natal, lembro perfeitamente, eu tinha renovado meu figurino, colocado jardim, fonte de água, som, e havia muita gente, muitas crianças, e de repente havia um monte de pais com filhos fazendo fila para colocar moedinha. E assim, acho que todo mundo tava assim, na melhor época, porque colocava R$ 2, R$ 5, R$ 10, e era um atrás do outro. E aí eu percebi, me observando e observando para fora, de que eu estava me sentindo mega incomodada. Eu lembro que meus pensamentos diziam: ai não, mas por que tá colocando tanto? Que vergonha, que vergonha. Nossa, não, que parem, eu quero descer. Eu queria parar logo porque me incomodava estar recebendo das pessoas. E aí eu percebi, eu lembro que nesse momento, ao observar isso, eu pensei: Tânia, você merece. Tá tudo bem, você merece. É um dar e um receber. Você está dando para eles a arte e eles estão querendo retribuir esse momento. Nossa, foi um aprendizado. Eu lembro que eu comecei até a chorar nesse momento porque foi uma reconciliação comigo mesma e com essa parte minha que achava que não podia merecer mais. Também aprendi a aceitar mais. Quando você trabalha e tem um trabalho na qual tem o fator clima envolvido, você não tem como lutar. Tem dias que faz muito sol, tem dias que você chega, monta tudo e começa a chuva, tem dias que tem muito vento e as suas asas de anjo querem te jogar para um lado. Não tem como você reclamar, lutar com o clima. Você passa a aceitar e você diz: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí você começa a se acalmar dentro e levar isso para outros momentos da tua vida. E dizer: tá tudo bem, eu posso fazer deste momento o melhor que eu posso. Algumas coisas que aconteceram também nessa tua vida que talvez não foi assim, não foram momentos de paz. Foram ao contrário, até momentos de luta, mas que me mostraram muito de mim e daquilo que eu podia transformar. Um deles foi quando foi criada uma lei que impedia que nós artistas nos apresentássemos. E nós nos unimos. Foi um momento muito lindo para a gente defender uma causa e assim apoiarmos na criação de uma lei que nos permitiria apresentar. Porém, nesses envolvimentos políticos, de ir para a prefeitura, de defender, de negociar, você percebe como há uma linha muito tênue entre você defender o que você acredita ou você compartilhar com os outros o que você acredita e querer lutar por aquilo. E eu acho que eu me vi em muitos momentos num lado e num outro. Foi na época que me apresentei que fiz parte de uma comissão que criou uma lei que permite hoje que os artistas possam se apresentar na Avenida Paulista, por exemplo. E sou muito grata de ter feito parte disso, mas ao mesmo tempo eu pude aprender quanto muitas vezes confundimos uma causa com uma luta. Isso também se apresentou em um outro momento, já entre os artistas. E sim, para a criação da lei, a gente se uniu. Quando a gente tinha permissão para trabalhar, a gente se desunia por espaço, por disputa de espaço. Havia alguns lugares específicos no centro de São Paulo que havia maior fluxo de pessoas e assim maior contribuições. E nós brigávamos por aqueles pontos, porque meu trabalho é melhor, porque eu estou mais tempo trabalhando, porque eu cheguei mais cedo, e essa disputa nos desunia. Eu percebi que cada vez que a gente acha que tem pouco,
alguns gatilhos dentro de nós se ativam que começamos a lutar uns contra os outros. Eu percebi o quanto a gente perde quando a gente tenta ganhar dos outros. Esse vencer na vida requer de que, quando há vencedores, outros tenham que ser os perdedores. Com a Estátua Viva ganhei muita coragem, porque não era a primeira vez que eu fazia arte de rua, mas sem dúvida era a primeira vez que eu fazia e eu assumia. Eu já era artista de rua desde os 15 anos, mas eu fazia isso escondidas. Lá em Peru, eu dava aula na faculdade, dava aula de publicidade, de recepção, numa faculdade de turismo, e eu era artista de rua, à noite, os finais de semana, e me vestia de menino para me esconder e ninguém descobrir. Eu tinha vergonha de fazer algo que eu gostava muito, porque eu queria fazer aquilo que esperavam de mim. Sem dúvida, me tornei muito mais corajosa. E aprendi também que algo só se torna especial quando você o trata como especial. Eu lembro que no começo eu entregava uns pacotinhos com umas fitinhas amarradinhas que continham dentro uns cristalzinhos e uma mensaginha toda enroladinha que também tinha um outro lacinho. Então era um mega kit que eu dava para cada uma das pessoas. E uma vez, quando teve bastante demanda, bem na época do Natal, quando muitas pessoas colocavam moedinha, e aí de repente acabou, aliás, acabei de lembrar porque era por isso que me sentia constrangida, porque acabaram meus pacotinhos e só tinham sobrado pedrinhas pequenininhas. Eu falei, meu Deus, mas não vale, o que elas estão me dando, eu tenho que dar algo maior, não posso dar somente minha arte. Eu lembro que só ficavam essas pedrinhas e de repente eu falei, mas tem tanta gente esperando. Aí eu peguei essas pedrinhas, peguei vagarosamente, colocava no meu coração, pegava bem cuidadosamente, pegava a mão da pessoa, abria a mão dela, fechava a mão dela, fechava os olhos. E eu realmente acreditava quanto este cristalzinho era tão especial, porque era tudo que eu tinha para entregar para ela. Ela pegava isto, assim, pegava, levava para o coração de volta, olhava para mim e aí falava gratidão. Ela falava com mais gratidão ainda do que quando eu entregava aquele mega pacotão de presentes para ela. Eu percebi que só quando eu dei valor, muito valor para essa pedrinha, é que o outro também deu esse mesmo valor. Todos os dias eu anotava a quantidade de horas que eu me apresentava. Elas dão em suma mais ou menos 11.800 horas, das quais a maior parte do tempo eu nem sabia que aquilo que estava fazendo era meditação. Era uma coisa que aconteceu de maneira natural, ao prestar atenção ao meu corpo e ao momento presente, acordando pela primeira vez. Durante todo esse tempo, fui passando por diversas transformações, mudanças, que eu não sabia de onde vinha. Na verdade, eu achava que vinha da Estátua Viva, porque eu não sabia que aquilo era meditação, e eu achava que era um tipo de mágica ou loucura. Eu ia anotando no meu diário, porque se em um momento eu ficasse pirada de vez, as pessoas saberiam como foi o processo que foi acontecendo, esse processo de mudança. Porque eu não dormia apenas 8 noites por mês e eu comecei a dormir todos os dias. Eu fumava 60 cigarros por dia e aos poucos ia diminuindo a quantidade de cigarros que eu fumava até parar de fumar. As minhas emoções, eu oscilava entre ansiedades e depressões, crise de ansiedade e depressões. E as minhas emoções foram cada vez se equilibrando. Abri um diário que eu chamava assim de diário introcientista. De tanto como eu observava, me sentia cientista de mim mesma. Isso me ajudava a cada vez entender mais e fazer mais mudanças e de fato assim eu tinha passado por uma enorme transformação. Sem saber ainda que aquilo era meditação. Eu fui descobrindo aos poucos, primeiro quando eu vi algumas pessoas que se pareciam muito, olhando para mim com cara de que sabiam o que estava acontecendo comigo. Eu achava que elas eram de algum tipo de seita, porque geralmente elas usavam batinhas, roupas soltas, elas olhavam para mim, fechavam as mãos e falavam assim, namastê. Eu não sabia o que era isso. Elas olhavam com cara de tipo, isso mesmo, isso mesmo. E aí eu falava assim, um dia eu vou perguntar para elas por que elas fazem isso para mim. Será que estão numa religião que adora estátuas vivas? Até que uma vez eu vi um monge ficando na frente minha com aquele mesmo olhar dele, só que era mais forte, e eu tinha certeza que ele estava olhando para mim, falando comigo. Aí de repente eu não me aguentei mais, desci daquele banquinho com asas e todos de anjo, eu fui falar com ele e ele falou para mim que estava surpreso de eu conseguir meditar ali no meio do caos. Eu achei muito lindo ele falar isso, mas eu perguntei para ele o que era meditação porque eu não sabia o que era. Ele ficou mega surpreso de eu não saber o que era meditação e começou a me explicar.
E aí ele me ajudou a pôr nome em cada uma das coisas que estavam acontecendo comigo. Ah, isso é estar no presente. Ah, isso é respiração diafragmática. Isso é ampliação de consciência. Aí é por isso que você consegue controlar isto e isto. Isso foram 4 horas de umas conversas maravilhosas. E sem dúvida, a partir dali eu pude ter muito claro o maior aprendizado de todos. De que paz interior, por ser interior, independe do caos externo. E é por isso que a gente pode meditar em qualquer hora e em qualquer lugar. E nada disso é uma coisa de outro mundo. Isso já está em nós e nós podemos simplesmente resgatar, nos reencontrar com aquilo que há dentro de nós. Não é à toa que a meditação significa voltar-se para dentro. Já está aqui, dentro da gente. Eu tenho um TED, eu tenho uma palestra de 20 minutos no qual eu conto um pouco sobre essa história. É uma palestra muito linda, que eu gosto muito, vou colocar aqui para vocês verem. Se você estiver no YouTube, estará nos cards, se estiver no Facebook, vou colocar junto com outro link lá nos comentários para você assistir. Mais ou menos dá uns 20 minutos, é uma palestra TEDx e ela finaliza com uma meditação muito bonitinha. Então eu peço para você ouvir essa palestra com fones de ouvido porque tem uma experiência sensorial. Eu vou te levar a experimentar como é ser estátua viva no centro de São Paulo. Paz na sua mente e no seu coração, porque paz interior independe do caos externo.